E aí galera, começando mais um vídeo no canal que tá falando Wesley. E nesse vídeo você vai poder colorir olhos de anime, tá? Que isso é um ponto muito interessante, porque eu sempre falo em vários vídeos aqui do canal. O olho é uma parte de muito destaque no seu desenho, porque o olho é a primeira coisa que tu vai prestar atenção em qualquer desenho, em qualquer personagem. O olho é o que dá personalidade pro personagem, a personalidade pro desenho. Ele que mostra o sentimento, a expressão, o que o personagem está querendo dizer ou está sentindo naquele momento. Então o olho ele tem uma importância fundamental para o desenho. E uma boa coloração dele é muito importante para você fazer, tá? É muito importante para você conseguir ter um bom desempenho nos seus os olhos, nos seus desenhos, tá? Então tá. Primeiro passo. O que eu começo a fazer? Eu sempre começo aplicando um tom mais claro ou o tom mesmo de cor principal que eu vou usar naquele olho, sempre bem clarinho, só para tirar o branco do papel, tá? Isso é importante você entender. Esse princípio, essa ideia de agora é somente tirar o branco do papel, não é fazer sombra, não é fazer nada, é só para tirar o branco do papel, tá? Que o olho funciona? Como que o olho funciona? O olho sempre vai ter uma sombra, sempre como qualquer parte do desenho, sempre vai ter uma sombra, que geralmente é quase tudo igual, e um ponto de luz. Também meio como qualquer parte do desenho, mas a diferença é que o olho geralmente vai ser quase tudo igual. Então quais são as sombras mais comuns do olho? Ou ele vai ser uma sombra em cima, de cima para baixo, isso é o mais comum. Ou então ele vai fazer uma espécie de degradê. Ele vai ter uma sombra nas voltas e em cima. E embaixo vai ser mais claro. Sempre vai ser essas duas opções. Ou somente em cima mais escuro e embaixo mais claro. Ou nos lados também um pouquinho mais escuro e embaixo é mais claro. Mas sempre vai ter sombra em cima, de cima para baixo. Isso é sempre vai acontecer, tá? Não existe falha ou tem outro, não, sempre vai ser assim nos olhos, tá? Então, uma coisa que é muito importante, que se você não sabe fazer, recomendo você aprender, é degradê. Por quê? O degradê é uma parte, é uma técnica, melhor dizendo, que ajuda você na passagem de tom, naquela para não ficar muito estranho, para tu realmente passar o tom mais suave possível, para ficar o mais natural possível. Se você não faz degradê, como o olho geralmente é uma parte pequena e vai ter uma sombra já ali em cima, geralmente bastante, se tiver uma passagem de tom muito brusca pode ficar meio estranho. Então sempre é recomendado que tu faça degradê no olho. Como eu tô fazendo aqui nesse olho, eu comecei com um rosa mais clarinho, um rosa mais puxado por um roxo, não necessariamente, mas realmente um rosa mais chiclete. E depois por cima, fazendo as sombras, eu apliquei um roxo, porque o Rinnegan ele meio que é uma mistura de um roxo com um rosa, ele é um roxo puxado por um rosa. Então eu comecei aplicando um rosa claro e depois fiz as sombras em roxo, para dar esse aspecto de roxo puxado por rosa, tá? Então olha a sombra exatamente que eu fiz. Eu fiz uma sombra na volta dele e em cima, como eu tinha falado, sempre fazendo um degradêzinho. Esse desenho, esse estilo aqui, ele se aplica muito bem nesse olho que eu fiz. Por quê? Esse olho ele tem mais de um formato, ele não é só a pupila padrão. Olha como ele tem várias linhas, ele vai ter aquelas marcas do Rinnegan. Então eu preciso dar um aspecto que dê um certo destaque nessas partes. Se eu aplicar muita luz, muita sombra no caso, né? Muita sombra nesse olho, vai acabar ofuscando os detalhes do Rinnegan. E não é o que eu quero, porque o Rinnegan é um ponto de muito destaque do Sasuke. Então eu preciso, ao mesmo tempo que fazer a luz e sombra, eu não posso ofuscar o Rinnegan. Então acaba que essa é a melhor sombra para esse desenho, é essa sombra na volta e uma partezinha em cima só. Uma sombra mais singela, porque eu preciso dar um destaque a outro elemento desse desenho, desse olho, tá? Isso esbarra um pouco no que eu sempre falo também. Entenda sempre o contexto do desenho, tá? Se o olho do personagem é um ponto de muito destaque, se tu aplicar muita sombra, uma sombra muito predominante, dependendo do que tiver no olho dele, no que tiver de formato, o que tiver de símbolo,
pode ofuscar. Então toma cuidado com isso. Entenda mais ou menos qual é o contexto daquele olho para tu chegar a melhor luz e sombra possível para aquele desenho. Então eu venho aplicando o roxo em cima e fazendo a volta e começo a fazer um degradezinho de rosa claro. Mais para frente eu vou aplicar algumas partes em branco para realmente dar aquele ponto de luz. E essas partes em branco, o ideal é que você tenha uma caneta gel ou uma caneta Posca, uma caneta branca especificamente. Se você não tiver, o que tu faz? Tu simplesmente não pinta, tu marca ali a partezinha onde vai ser a luz e tu pinta o resto por fora. Não vai ficar igual, mas já vai dar uma boa ajudada, já vai dar para dar o efeito assim que tu quer. Mas o ideal realmente é tu comprar uma caneta gel ou uma Posca, tá? Foi assim que eu fiz esse olho do Rinnegan. E é assim que tu vai fazer a maioria dos desenhos assim dos olhos. Sempre um degradê de fora para dentro, sempre assim. Até nesse Rinnegan aqui tu viu que eu fiz uma sombrinha embaixo também, né? Mas tu vê que a parte assim mais clara sempre vai ser no meio do olho. Sempre vai ser no meio do olho, tá? Então eu fiz uma sombrinha na volta e um pouquinho embaixo. Mas sempre deixar o meio do olho mais claro. Agora indo pro Naruto, tá? Indo pro Naruto fazer aqui. Olha como é que eu fiz o desenho do Naruto. Eu peguei, comecei fazendo a pupila dele, tá? Então eu marco a pupila primeiramente, mas eu faço exatamente o que eu fiz no olho do Rinnegan. Eu venho aplicando um azul bem clarinho nas partes que eu vou pintar. Só que qual é a diferença desse olho pro outro? Como esse olho não tem nenhum formato, não tem nenhum formato que eu digo, não tem nenhum símbolo, nada marcando especificamente nessa parte, o que eu posso fazer? Eu posso pegar e dar muito mais luz para ele, ou sombra, eu posso escolher. Eu escolhi aplicar mais luz nele porque como o olho é azul, um olho mais claro e que chama mais atenção. Então aplicar bastante luz no olho azul combina muito. Se fosse um olho vermelho, talvez eu aplicaria muita sombra. Depende muito do que eu quero. Mas muita luz combina bastante com o olho azul. Então, tu vê que eu peguei que fiz o quê? Apliquei ali o azul, uma camadinha azul claro. E olha como tem várias partes que eu não pinto ele realmente. Eu só peguei e deixei um espaço em branco. Isso vai fazer com que chame muita atenção o olho, tá? Então isso vai fazer que realmente essa luz que tá aplicando nele chame muita atenção. Então ela segue, eu fiz basicamente bem diferente do olho esquerdo do Sasuke, que já é também um ponto que combina muito com o meu desenho. Então lembra que eu falei agora há pouco, sempre entendeu o contexto do desenho. Um olho tá do lado do outro, então eu tenho que dar um contraste de um para o outro bem grande. Eu não posso fazer os dois olhos iguais, o mesmo estilo de luz e sombra, o mesmo estilo de pintura. Eu tenho que fazer os dois olhos bem diferentes um do outro para ter mais destaque. Eles são personagens diferentes. Se eu fazer o olho, a mesma pintura, vai ficar meio estranho, porque não são os mesmos personagens, entendeu? Então por isso que eu fiz um estilo de pintura totalmente diferente um do outro. Mas os dois estão certos, tá? O mais comum, o mais usual é o estilo de pintura que eu fiz no da esquerda do Sasuke, tá? Esse do Naruto, ele já é mais raro, ele já serve melhor para desenhos de personagens assim, que o olho é mais simples, não tem muito detalhe o olho em si, e que o olho são mais claros, isso dá um aspecto melhor, tá? Então, o que eu peguei? Fiz um degradê também dentro do olho, então a volta dele eu apliquei o azul escuro, o meio eu apliquei o azul claro e por volta da pupila também eu apliquei um pouco de azul escuro. Ou seja, a volta dele é mais escura, o meio é mais claro e pelo bem no meio ele fica um pouco mais escuro novamente. Então é como se tivesse feito um degradê nos dois lados. Um degradê de fora para dentro, escuro para mais claro, e de dentro para fora, do escuro para mais claro. Eu fiz um degradê nos dois lados. Isso tudo para dar mais destaque para a parte de brilho que eu apliquei no olho ali, para as partes que eu deixei sem pintar. Ali é um caso muito bom que eu falei de que eu não usei Posca, tá? Eu realmente só não pintei a parte do desenho, tá? Então a pupila ali, a parte dentro do olho que eu fiz foi desse método também, e pra mim ficou um resultado bem legal, tá? E basicamente eu também usei degradê, só que usei de uma forma diferente para dar um contraste diferente com o Sasuke, tá?
Agora eu venho pela parte de fora do olho, que é aquela parte branca do olho. Essa não tem segredo nenhum. Tu sempre vai fazer o quê? Pintar de cinza, um cinza bem clarinho. Nunca deixe branco, tá? Eu recomendo que não deixe branco, porque branco não vai ficar legal. É aconselhável você pintar um cinza bem clarinho e na parte de cima do olho tu faz uma sombra de um cinza um pouco mais escuro. Simples assim, a parte de cima um cinza mais escuro, a parte de baixo um cinza bem clarinho. Pronto, não tem segredo. Essa parte de fora do olho não tem segredo nenhum, tá? Então, isso assim faz. Esse desenho que eu tô fazendo, ele é um semi-realismo. Então tu vai ver que mais pra frente eu vou contornar o desenho, vou contornar com preto, vou fazer uns traços um pouquinho mais grossos. Mas isso tudo é mais específico desse meu desenho, tá? Mas os princípios fundamentais de uma pintura de olho é o que eu acabei de falar, que é o que? O degradê e a parte de luz. Sempre tu tem que dar um aspecto, dar um ponto de luz pro desenho sim, tá? Então, ou tu usa uma caneta gel, ou tu simplesmente não pinta, tá? Um recadinho que eu queria dar também é aqui, ó. Se você gosta do canal, você acompanha, tem o Seja Membro aberto, tá? Dá uma conferida aí embaixo aí no Seja Membro. Tem 4 planos, tá? Então, talvez você se interesse por algum deles. Dá uma conferidinha aí rapidinho, tá? Porque isso vai ajudar muito o canal e também vai ajudar, tá? Os membros têm alguns benefícios, tem, por exemplo, vídeo exclusivo só para eles, tá? Então tu pode comentar algum tema de vídeo, alguma dúvida sua, e eu vou gravar um vídeo exclusivamente baseado no seu comentário, exclusivamente baseado no que os membros têm de dúvida, têm dificuldade, tá? Então, dá uma conferidinha aí embaixo no link do canal mesmo, para ver se tu tem algum interesse, que realmente isso vai ajudar muito o canal a se manter, tá? Então, outra dica que eu posso dar também é uma dica de misturar as cores. Sempre tem uma pintura de cor bem homogênea, tá? Aqui no olho. Então, a dica que eu posso dar é sempre use um tom mais claro dele, ou branco especificamente. Então, por exemplo, como esse meu olho que eu fiz no Naruto é um azul claro, não tem um tom mais claro que azul claro, eu usei um pouco do branco. Eu uso o branco para dar uma espalhada a mais no desenho. Isso ajuda bastante a misturar as cores. Mas, por exemplo, se tu for fazer um olho vermelho, tu pode usar um vermelho claro, que isso vai ajudar a misturar as cores. Sempre tu mistura bem as cores, porque é uma parte de muito destaque, então tem que ser bem homogênea, tem que ser bem viva. Usar lápis de cores mais vivos também ajuda a fazer uma pintura melhor também, tá? Isso também é um ponto bem importante. Então, sempre tome muito cuidado e sempre tenha muita paciência. Vai escurecendo aos poucos e vai se atentando e sempre entenda o contexto do desenho. Se tu for fazer uma pintura de olhos todos iguais, não mudar nada, vai ficar estranho e em algum momento não vai se encaixar perfeitamente no personagem. Como eu falei, tem sombras mais comuns e mais padrões. Mas tu pode fazer o padrão, tu pode fazer o mais comum de uma forma um pouco diferente. Isso também pode acontecer. E isso também vai dar um resultado muito melhor para os seus desenhos, tá? Então sempre analise o contexto do desenho. Então foi assim que ficou o desenho. Espero que tenha gostado. Dá uma conferida nessa playlist tutorial de desenho que eu vou botar aqui na tela. Essa playlist tem muitas dicas, muitos vídeos ensinando a fazer vários outros aspectos de pintura, luz e sombra, degradê. Tudo mais assim, tudo que eu falei nesse vídeo, tem vídeos mais especificados sobre esses elementos. E dá uma conferida que eu tenho certeza que vai te ajudar muito nos seus desenhos e nas suas pinturas como um todo, tá? Então te espero no próximo vídeo, até a próxima, tchau!